Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em frente a uma das nossas obras e eu queria mostrar para vocês como foi que a gente conseguiu reduzir nessa casa aqui o custo de 59.550 apenas com a estratégia de projeto. É o que eu sempre defendo lá no meu Instagram. Para quem não me segue, tá aqui o meu Insta, @gabriellima.eng. Comento sempre que não precisa você comprar materiais de baixa qualidade para conseguir reduzir o custo de sua obra. Não adianta você pular processos executivos para reduzir o custo de sua obra. Existem outras maneiras para que você consiga ter um custo muito mais abaixo sem abrir mão da sua qualidade. E um dos meus focos aqui é de passar essas dicas, esses hacks aí para vocês. Existem 3 pilares básicos para que essas economias venham a acontecer. O primeiro pilar é justamente sobre projeto, que é o ponto onde a gente conseguiu essa economia. Uma das economias que a gente gerou foi com um projeto assertivo. O outro ponto é com relação às compras, né? As compras têm que ser bem feitas, têm que ser bem orçadas, sempre com 3 orçamentos, para itens de maior valor, se possível, mais do que 5 orçamentos diferentes. E o outro ponto também é a questão de prazo. Quanto mais rápido uma obra é, mais barata, por consequência, ela fica. Então, nesse nosso caso aqui, essa redução que a gente conseguiu foi utilizando estratégia de projeto. Entra aqui na obra comigo para que eu consiga te explicar qual foi a nossa estratégia que resultou nessa economia aqui para essa casa que a gente está fazendo para venda, ou seja, lá na frente essa economia vai se tornar dinheiro no bolso. Entra aqui. A gente está num lote aqui que tem um aclive total de 7,20 m, ou seja, é um aclive muito acentuado. Normalmente o que é feito em casas com aclive desse tipo aqui? O pessoal baixa, faz todo o corte da terra para que todo o terreno fique plano. Que você tem ali o fundo com o mesmo nível da frente da casa, dos corredores. Só que isso acaba ocasionando um custo com bota fora, que é a retirada do material de obra, com retroescavadeira, com caminhão. O custo disso fica muito alto por conta do volume de terra. Então, qual foi a nossa estratégia aqui? A gente tinha alguns empecilhos, digamos assim, alguns problemas para que a gente fechasse essa equação. Um dos problemas é que o condomínio aqui em Camaçari, isso pode variar de município para município, de condomínio para condomínio. Tem uns mais rígidos e outros mais flexíveis. Aqui a galera é bem rígida com relação a essa questão de nível de casa. Então eles nos congelam, digamos assim, a não subir o nosso térreo para acima de 1,5 m, ou seja, o máximo que a gente pode ter, o nosso térreo aqui é 1,5 m de altura. Nesse nosso caso, a gente também tem um outro artifíciozinho que a gente usou, que também é uma regra que eles têm aqui de normativo de condomínio e de prefeitura, que é a diferença de nível de um pavimento para o outro, ele pode ser de até 1 m. Ou seja, qual foi a nossa estratégia aqui dito isso? A gente considerou em projeto que o nosso térreo fosse esse pavimento aqui que vocês estão vendo, que é a garagem. Então, a gente elevou nossa garagem para 1,5 m e considerou que esse nível é o nosso térreo verdadeiro. E aí, o nosso térreo de fato, que é onde vai ficar a sala, a cozinha, onde vai ficar o quarto de baixo, a gente elevou mais 1 m por artifício que o próprio normativo do condomínio nos dá. Então, onde a gente tinha 1,5 m de limite máximo, agora a gente tem 2,5 m. Só nisso aqui a gente já ganhou 1 m de economia de bota fora. A outra grande economia está lá no fundo, que vai ser melhor eu mostrar lá de cima para vocês. Sobe aqui comigo. Além dos 1 m que a gente economizou subindo o nosso térreo mais 1 m se comparado com o nível da garagem, um outro ganho significativo que a gente teve aqui para não ter muito bota fora foi isso que vocês estão vendo aqui, ó. A gente considerou o nosso fundo do lote com o mesmo nível do primeiro andar da casa, ou seja, os quartos na parte de cima, as suítes que ficarem no primeiro andar, eles vão estar no mesmo nível do fundo do lote. Como é uma casa para vender, se torna até um ponto muito coringa na venda dessa casa. Que quem comprar, ela pode fazer aqui um espaço para pet, já que o cachorro vai ficar preso aqui na parte de cima e com um espaço grande para circular. Pode fazer uma brinquedoteca, um parquinho para a criança, pode fazer uma espécie de academia, pode fazer até um campo de fute-mesa, enfim. Várias são as utilidades de um espaço como esse aqui, que fica reservado. E o bônus para a gente que está executando a obra é não ter que tirar esse trambolho todo aqui de terra. Eu fiz a conta, basicamente, aí, do quanto que a gente conseguiu economizar em não ter tirado aqueles 1 m de terra
em todo o térreo e não ter tirado esse outro volume gigante aqui da parte do fundo. E pasme, o valor total dessa brincadeira aí de economia, se a gente somasse o custo que teria com retroescavadeira, com caminhão bota fora e com o custo de ter feito outra parede, porque aqui a gente já tem um 2 em 1. Essa parede que você está vendo aqui de contenção, ela é contenção e a parede da própria casa. Então a gente teria contenção e teria parede de casa. Nesse caso aqui a gente só tem a contenção, que também é uma parede da casa. A gente acabou economizando em retroescavadeira, por não ter muito bota fora. A gente economizou no próprio bota fora, que é o nome que a gente dá para os caminhões de terra, né, que vão receber o material aqui para destinar para outro local. E economizamos também na construção de uma parede da própria casa. Essa economia, somando isso tudo, gerou um resultado de R$ 59.550. E aí, tá bom para você? Isso só na parte de projeto. Imagina quanto que a gente não vai conseguir economizar com um processo de compras bem feito, com um planejamento alinhado para que a gente não perca tempo na obra, para que a gente otimize os processos, para que a gente consiga abrir mais campos de serviços paralelos, para que esse prazo da obra seja o menor possível. Então assim, não é preciso, isso é bem comum, principalmente para casas para venda, como é o caso disso aqui. Não sei na região onde você está assistindo esse vídeo se é comum, mas aqui é muito comum os construtores que fazem casa para venda ter como artifício de redução de custo uma alternativa de técnica construtiva errada, de você, por exemplo, estar usando treliça no muro, de você comprar uma tinta inferior, de um piso mais frágil. E aqui a gente consegue gerar uma economia, tenho certeza, muito maior, sem abrir mão da qualidade, e é isso que eu quero estar passando para vocês aqui. Espero que tenham gostado, e se você está assistindo aqui pelo YouTube, não esquece também de se inscrever, de clicar aí no joinha, e se tiver outras recomendações de vídeo, se ficou com dúvida, manda aqui nos comentários. Valeu, abraço!